o meu marido acha que é salvo. Aleluia. Eu também acho que eu sou salvo. Quantos aqui acham que são salvos? Seu marido está bem acompanhado. Meu marido acha que é salvo. Mas ele acha que ele é salvo porque eu, esposa dele, sou salva. Ok, entendi. Bem teológico isso. De fato, lá a palavra de Deus diz, lá em Atos, o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Quantos creem nessa promessa? Eu creio. Mas isso significa que eu não preciso de crer? A minha mulher já creu, eu não preciso de crer? Significa isso? Não, não pode ser. Não faz sentido. Ok? A salvação, ela é individual. Mas aí, alguém vai dizer, mas você acabou de falar, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque de fato existe algo muito poderoso nisso. A salvação é individual. Cada um tem que crer. Mas Deus trata com a família. Esse é o mistério. Deus promete salvar a sua família porque você creu. Eles vão ter que crer também. Só que a promessa de Deus é que eles vão crer. Você crê nisso? Você pode ver no Velho Testamento que a unidade que Deus trata sempre é a família. Então, por exemplo, lá no dilúvio, Deus falou para Adão. No dilúvio tinha Adão? Só para ver se está prestando atenção. Deus falou para Noé. Deus falou para Noé construir a arca. A arca era para salvar só Noé ou a família inteira? Família inteira. Mas Deus falou só com Noé. Deus não falou com a mulher dele, com os filhos dele, com as noras. Deus falou com Noé, mas salvou a família inteira. Mas por que a família inteira foi salva? Porque eles creram. Noé falou para a mulher dele, olha, Deus falou que vai vir um dilúvio. E a mulher dele falou o que para ele? Noé, estou contigo, onde você for eu vou também. Se você está falando que é assim que eu creio. Ela creu. O ato dela de aceitar entrar na arca mostra que ela creu. Quando Deus vai fazer aliança com Abraão, Deus manda circuncidar. Mas Deus circuncida só Abraão? Não, é Abraão, o filho de Abraão, até os servos de Abraão foram circuncidados. Lá, você deve se lembrar da história da Páscoa, por ocasião da última praga. Deus então manda que o cordeiro seja morto. E o sangue foi aplicado aonde? Na testa do primogênito? Onde é que o sangue foi aplicado? Na porta da... Isso significa o quê? Que a unidade ali era a casa. Quando o anjo da morte passou, ele olhou o sangue aonde? Na porta. E então ele não entrou. Quando você crê no Senhor, você está levando o sangue para sua casa. Quantos já levaram o sangue para sua casa? É preciso crer. Amém? Isso mostra que a unidade é essa. É a família. Então, querido irmã, o seu marido, ele não está totalmente errado. Ele tem uma parte de verdade nessa história. Realmente, ele faz parte da bênção de Deus na sua vida. Mas ela continua. Pastor, ele se baseia no versículo que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E agora ele acha que não tem que batizar. Aí você já foi além do que está escrito. Eu estava com você até agora você vai sozinho, eu não vou mais. Olha para cá. O batismo é o sinal da sua fé. Batismo é pessoal, batismo não é eu batizar pelos outros. Eu não me batizei pela minha esposa, nem me batizei pelas minhas filhas. Cada uma teve que se batizar, individualmente. Mas quando eu criei, a promessa de Deus alcançou elas. É verdade ou não é? Então o seu marido está certo. A salvação alcançou a sua casa. Mas ele precisa individualmente declarar e dizer, eu creio, por isso eu vou me batizar. Pastor, por que eu tenho que batizar? Para ser salvo tem que batizar? O que os irmãos acham? Para ser salvo tem que batizar?
Não, não é o batismo que salva, tá bom? Não é o batismo que salva. Nós não cremos em salvação batismal. A Igreja Católica ensina salvação batismal. Então, o bebê, ele tem que ser batizado na Igreja Católica, porque se ele não for batizado, ele é pagão, está condenado. A salvação é o batismo. Nós não cremos que o batismo salva, mas nós cremos que o batismo é o sinal de alguém que creu e foi salvo. Se ele diz que crê e não quer se batizar, então ele não está falando a verdade. Por que não está falando a verdade? Porque todo mundo sabe que batismo significa mudança de religião. É verdade ou não é? Olha, talvez aconteceu isso com você, mas eu já ouvi isso várias vezes. A pessoa dizendo, não, eu gosto de vir no culto, eu acho legal ouvir a pregação, os louvores, tudo muito bonito na igreja. Então ela vem no culto, mas na hora que você fala para ela, mas você tem que batizar, ela fala, não, aí não, batizar não. Por que não? Não, porque se eu batizar, aí eu estou virando crente. É assim que elas pensam. E ela está certíssima. O batismo realmente é a linha divisória. Se você diz que é salvo, prova batizando. Se você diz que é salvo e crê, demonstra a sua fé se batizando. O batismo é um ato de fé. Quantos creem no que eu estou dizendo? E acredite, tem poder. Amém? Mas glória a Deus por você, pela sua vida, irmã, pelo seu marido, que mesmo sem batizar já tem discussões teológicas. Só pode ser na videira um negócio desse. Quer dizer, ele nem se batizou, mas ele já conhece a Bíblia. E já está discutindo Bíblia com Bíblia. Bíblia para cá, Bíblia para lá, cada um com a sua espada, dando espadada um no outro. Aleluia. Ok. Pastor, me explica. Por que o Espírito Santo não sai da gente, mesmo quando a gente se afasta de Deus? Então, olha para cá. Você às vezes pode estar debaixo de condenação porque você pecou. E o diabo está dizendo, Deus foi embora, você pecou, você fez isso ou fez aquilo. E aí você passa a acreditar que de fato, né, aquele seu pecado afastou você de Deus. Olha para cá, o pecado é muito ruim, o pecado atrapalha a comunhão, mas ele não intimida a Deus. Se você crê, você permanece debaixo do sangue. Foi um amém bem tímido agora. No dia em que você crê nisso, para valer, ao ponto de você apontar o dedo no nariz de qualquer um e falar essa verdade, o diabo não tem mais espaço na sua vida. Por que o diabo tem espaço? Porque ele te convence que o seu pecado te afastou de Deus. Ele te convence que o que você fez agora é muito grave. E aí, em muitas igrejas, o Espírito Santo vai e volta. Toda semana ele vai e volta. Entendeu? Então, eu tenho certeza que se tiver alguém aqui que crê desse jeito, ele veio hoje buscar o Espírito Santo de volta. Porque durante a semana ele aprontou alguma coisa. Discutiu com a mulher, brigou com o chefe, né, apontou o dedo para alguém no trânsito, alguma coisa ele fez. E aí ele pensa assim, ai meu Deus, estou mal, eu preciso ir no culto. E aí ele vem para o culto para trazer o Espírito Santo de volta. E ele vem com toda a intensidade, Espírito Santo, vem, por favor, vem, prometo nunca mais fazer. E faz 1000 promessas. Se naquele dia o louvor foi bom, né, ele sentiu um calafrio na espinhela, ele fala, aleluia, o Espírito Santo voltou. Ah, o Espírito Santo voltou. Aí ele fica bem. Está me entendendo? Qual que é o problema disso? É que durante a semana ele vai errar de novo. E vai concluir de novo que o Espírito Santo foi embora. Até quando ele vai aguentar esse negócio de buscar o Espírito Santo para voltar? Tem uma hora que ele vai cansar. E vai dizer, não consigo ser crente. Não consigo ser crente. Olha para cá. A unção permanece em você. Se você realmente nasceu de novo, está me ouvindo? Eu não estou dizendo que todo mundo que se diz crente nasceu de novo, não. Mas quem nasceu de novo não quer viver na prática do pecado. Quem nasceu de novo, o coração dele permanece, mesmo que ele esteja longe da igreja, ligado em Deus. Ele é preocupado com as coisas do céu. Por quê?
Porque nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra criatura pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está me ouvindo? Agora, é óbvio que pecado é ruim. Você sabe que é ruim. Ele faz mal para tudo. Entendeu? Não estou aqui defendendo o pecado. Estou apenas dizendo que tem algo maior do que o pecado. O sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Aleluia! Isso tem que produzir em nós paz, descanso, vida, alegria. Você tem que chegar no culto alegre. Eu não vim para trazer Deus de volta. Não, eu vim porque Ele nunca me deixou. Eu estou aqui na presença dEle. Não vivo mais debaixo de medo. Abba é o meu Pai. Eu adoro na liberdade. Está me ouvindo? Ah, pastor, mas é aquele irmão que saiu da igreja. Se saiu é porque não era dos nossos. Porque se for, ele volta. Se não for, não volta. Nem todo mundo que frequenta o culto se converteu. Se ele saiu, é porque não é daqui. Ele foi para aquilo que ele gosta. Você não deve ficar acusado por causa disso. Mas se é dos nossos, preste atenção. Ele não sai. E se sair, volta. Está me ouvindo? Porque ele não consegue viver mais lá. É filho, tem a natureza do pai. Tem algo que clama dentro dele. Tem uma irmãzinha muito querida da nossa igreja, da Videira, lá de Aracaju. E ela me contou um dia um testemunho dela, muito engraçada ela é muito cômica assim o jeito dela. E ela se converteu na igreja. E converteu mesmo. Só que ela acabou se envolvendo com amizades lá de fora, que levaram ela para fora da igreja. Mas ela orava, chorava, e ela então era chamada para as festas. E ela gostava de cantar nas festas. E ela começava cantando as músicas caipiras aí, que o pessoal gosta, né, da sofrência. Mas depois ela caía num corinho da igreja. E lá no meio da festa ela chorava, e ela falava, gente, vocês estão indo para o inferno. Vocês não estão vendo, vocês estão longe de Deus. Ela pregava. E o povo, muita gente, creu no que ela falava. E um dia, alguém falou para ela, fulana, não vem mais na nossa festa não. Porque você está atrapalhando a nossa festa. Você vem para cá, você chora, fica falando de inferno, falando de Deus. Mas você tem que ir para a igreja. Eles falaram isso para ela. E sabe o que ela fez? Voltou para a igreja. Entende? Veja, essa pessoa nunca saiu de fato. Porque a semente estava dentro dela. Mesmo lá, tinha algo clamando dentro dela. E ela ouvia o clamor e respondia. Por isso voltou. Então não julgue ninguém. Não sai por aí jogando pedra em ninguém. Está me ouvindo? Você não sabe da história de ninguém. Você só sabe da sua. Então não julgue nem condene. Nós não condenamos. Jesus não condenou. Nós não condenamos ninguém. Diga amém. Amém. Quem entende a mensagem da graça não condena. Não condena ninguém. Apenas diz, deixa, o tempo vai dizer. Há perdão disponível para ele. Há perdão disponível para todos. Aleluia. Pastor, em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Agora eu não entendi o resto. Leia aqui, Rigonato, você que entende de hieroglifos judaicos. O que está dizendo aí? Obrigado, leu rápido, você continua... Então, toda a escritura é inspirada por Deus, mas e os livros excluídos? Se foram excluídos é porque não é. Eu acho a resposta meio óbvia, mas talvez sua pergunta é, quem excluiu os livros? Quem tem essa autoridade para excluir livros da Bíblia? Então presta atenção, não vou te dar aula hoje de bibliologia, pode ser até um tema interessante para um domingo desse, mas teve um tempo em que foi necessário estabelecer o cânon das escrituras. Definir quais eram os livros inspirados. Por quê? Porque o Velho Testamento, nos dias de Jesus, já estava definido. Então, toda vez que Jesus menciona o Velho Testamento, ninguém discorda, é inspirado, é escritura. Mas o Novo Testamento
foi um pouco diferente. Então, por exemplo, a igreja lá de Éfeso, ela tinha uma carta que Paulo tinha escrito para ela. E ela então considerava aquela carta inspirada. A igreja lá de Roma acreditava que a carta que Paulo tinha escrito aos romanos, e talvez mais uma ou outra, era inspirada. Então, as igrejas, até o 3º século, elas não tinham a coleção completa dos livros inspirados do Novo Testamento. Mas cada uma tinha 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia, entendeu? E aí, o que acontece? Começou a acontecer heresias dentro da igreja. Heresias começaram a ser ensinadas. Como combater essas heresias? Estou te dando aula de história da igreja aqui em 2 minutos. Como combater as heresias? Porque alguém tem que ter a palavra final. Aí o que acontece? Os bispos se reuniram e eles então resolveram criar um negócio muito legal, genial, chamado credo. Credo. Não é cruz credo, é credo. Credo significa crença, conjunto de crenças. Então, eles se reuniram e disseram, é isso que a igreja crê. O primeiro credo apostólico, acho que se você foi católico, você deve saber ele de cor. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria. Quantos sabem esse credo? Sabe nada, você nem continuou. Você nem continuou o que eu comecei. Então, o credo apostólico, que a igreja católica até hoje reza, é correto. Está certíssimo. Porque foi o primeiro. Ao estabelecer o credo, eles estavam dizendo o seguinte, se você não crê desse jeito, você está fora. Você está crendo numa heresia. Mas o credo, ele é pequeno. Ele não envolve todos os aspectos da vida. Então, chegou um momento em que precisava de ter uma discussão final para definir se o apóstolo Paulo, Pedro ou João falou, está encerrado o assunto. E aí então esses bispos se reuniram num concílio, se não me engano foi o de Niceia, e eles definiram o cânon, 330 mais ou menos, da nossa era. Ok? Eu sou fraco com datas. Mas olha para cá. E aí eles definiram. Tinha muitos livros que eram candidatos. Mas eles colocaram alguns critérios. Tinha critérios para definir se era ou não inspirado. Eu não vou entrar em detalhes com você quais eram os critérios. Mas um dos critérios era ter o registro histórico, dizendo que foi mesmo escrito por Paulo, por Pedro, por João. Né? Precisava de ter, durante a história também, naqueles 300 anos... bispos e igrejas que tinham chancelado aquele livro. Então, alguns livros foram muito fáceis de definir, como os evangelhos, por exemplo, não é? Como o livro de Romanos, são livros muito fáceis. Outros livros foram mais complicados. O último a ser aceito foi Apocalipse. Por quê? Um dos critérios é que não podia ser um livro com histórias fantásticas, imaginárias. Entende? É por isso que você vai encontrar o livro de Enoque, por exemplo. Não está. Não quer dizer que é um livro falso. Ele não é inspirado. É igual aos livros que eu escrevo. Não são falsos. São bons livros. Mas eles não são inspirados. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem lá o evangelho de... tem tantos evangelhos apócrifos, né? Evangelho segundo São Tomé. Evangelho... Como? Não, Macabeus não, é outra coisa. Estou falando do Novo Testamento. Entendeu? E foram então, esses livros foram tirados, por quê? Porque eles são cheios de histórias fantasiosas. Então, no Evangelho, por exemplo, de Tomé, tem uma cena de Jesus quando era criança, e um passarinho cai, e ele pega o passarinho e cura a asa do passarinho, o passarinho sai voando. Então, assim, tudo muito bonitinho, né? Parece PowerPoint que eu recebo no WhatsApp. Mas não é inspirado. Entendeu? Então foi resultado de um processo histórico e espiritual até chegar nesse grupo dos 27 livros que você tem hoje. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então não dê crédito. Isso já tem quase, vamos colocar aí, 1.700 anos de Novo Testamento.
e mais de 2000 anos de Velho Testamento. Então não fique dando crédito a qualquer bobagem que as pessoas colocam na internet. Entendeu? Principalmente o Discovery. Porque nós vimos no Evangelho, não sei qual lá, da Maria Madalena, né, que Maria Madalena era um dos 12. Isso é uma coisa idiota, sem pé, sem cabeça, sem nenhum... mas eles colocaram de fora porque eles eram machistas. É o pensamento idiota de hoje, que não vale a pena você entrar. Fique com a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Aí o que acontece? Jesus poderoso. Vamos deixar para outro dia essa aula de bibliologia. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre oração. Pegue a sua Bíblia em Lucas 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando. Esse está na corrigida, põe na atualizada, por gentileza. RA. Aí está na ARC. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre oração. E eu vou continuar domingo que vem, porque eu não vou conseguir falar tudo hoje. Por que vamos falar de oração? Nós estamos no começo do ano. Você, nesse início de ano, como toda transição de um ciclo para outro, de uma estação para outra, você faz a avaliação do que passou e estabelece alvos para o tempo que está diante de você. Muitos irmãos, com certeza, avaliaram coisas do ano passado, do anterior, e estabeleceram alvos. Eu não vou aqui te dar direção de como alcançar alvos, né? Para isso tem muitos coaches aí que estão ensinando isso. Mas eu vou te falar o que a palavra de Deus diz. Não importa o que você escreveu na capa da sua Bíblia. Não importa o que você está falando que vai acontecer esse ano. Você precisa orar para que de fato aconteça. Não é automático. Você precisa orar. O grande problema de muitos irmãos é que eles simplesmente não oram. Não oram. Até vêm ao culto. Até ouvem a palavra, o que é bom. Mas não oram. Qual a maior necessidade da igreja? E quando eu falo de igreja, eu falo da igreja de modo geral. Qual que é a maior necessidade das igrejas todas? Na minha opinião, duas coisas fundamentais. Primeiro, comida, alimento. Tem que ser alimento na palavra, tem que ser o ensino do evangelho. Isso é pão do céu. Muitos irmãos são fracos porque não comem comida do céu. Muitos irmãos são subnutridos porque não comem. Simplesmente, em muitos lugares, transformaram o púlpito em um lugar de palestra de autoajuda. Daquilo que o homem mesmo faz por si. Isso não é alimento. Isso não vai despertar sua fé. Não vai te dar força espiritual. Então, quando você vem aqui, você recebe alimento. Quantos são alimentados aqui? Mas não basta comer a palavra. Você precisa também de ser cheio da água do Espírito. E isso só acontece quando você ora. É preciso orar. E o meu tema hoje é: por que as pessoas não oram? Por que há tanta dificuldade de se estabelecer uma vida de oração? E eu começo dizendo para você: muitos não oram porque não sabem orar. E olha, isso é algo que o Espírito Santo vai te ensinar. Mas você tem que se dispor a começar. Quando você colocar os seus pés sobre as águas vão se abrir diante de você. Mas é preciso falar com o Senhor. É preciso orar ao Senhor. Sabe por que certas coisas não têm acontecido na sua vida? Porque você não tem orado por elas. E sabe por que certos ataques malignos têm vindo na sua vida? Porque você não tem orado para ser guardado.
Vou dizer um princípio espiritual para você aqui, muito sério. Deus, na sua soberania, Ele estabeleceu que Ele só vai agir na terra através do homem. Vou repetir. Deus é soberano. Ele governa. Está me ouvindo? Nada é mais elevado do que o trono de Deus. No entanto, na sua soberania e na sua sabedoria, Deus estabeleceu que Ele só vai agir na sua vida com o seu consentimento. Ele só vai agir na terra quando homens concordarem a respeito daquilo na terra. Esse é um lado. Mas tem um outro lado. Então preste atenção. Quando você ora, você libera o céu. Mas quando você para de orar, ou quando você não ora, você libera o inferno. Você não limita mais o inferno. Entende? O diabo ganha espaço para agir na sua vida. Simplesmente porque não há oração. É que muitas pessoas acham oração um assunto secundário, pequeno, que o mais importante é conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, ter uma crença correta. Amém. Isso de fato é muito importante, mas é como comer e beber. A digestão só é boa se tiver um pouco de água, meu amigo. Você só consegue engolir bem o pão com um pouco de água. Você consegue ficar muito tempo sem pão, mas não dá para ficar muito tempo sem água. Sem o pão, você vai sentir fraqueza depois de muito tempo, vários dias. Mas sem a água é questão de horas. Então, acredite em mim, a oração é como beber na sua vida. Beber do Espírito, beber da água de Deus. Eu não vim aqui falar para você sentir condenado porque não ora, não é isso. É muito ruim quando comida vira prescrição médica. Você entende o que eu estou dizendo? É muito ruim. Você precisa de comer 3 vezes ao dia, 3 horas de intervalo, você tem que comer esses ingredientes, senão se vai acontecer isso. Eu odeio isso. Vou ser franco com você, se você gosta disso, fique em paz. Detesto tratar comida como prescrição médica. Comida tem que ser prazer, deleite, antes de ser remédio. Eu creio que comida também cura, mas antes de ser remédio, comida tem que ser prazer. Prazer. Está me ouvindo? E é muito ruim quando você é obrigado a dar um mandamento para o seu filho. Se não comer, vai apanhar. É horrível isso. Vamos ser francos. E você já chegou a esse estágio na sua casa alguma vez? Eu já. Eu mesmo, quando eu era criança, nunca precisei de apanhar para comer. Aliás, o inverso provavelmente deveria ser mais verdadeiro na minha casa. Eu acho que eu apanhava por comer demais. Mas as minhas filhas, elas são passarinho, elas são um milagre do céu. Não sei como escaparam, até hoje não sei. Elas são um mistério do céu. Elas comem cisquinho, nada. Comem muito pouco. E eu me lembro de ter que, quando eram pequenas, com 4, 5 anos de idade, ter que colocar mandamento da comida. É muito ruim se eu tiver que chegar para você aqui hoje e falar que você tem que orar. Se você não orar, o pau vai quebrar. Muito ruim. Muito ruim. Está me ouvindo? Porque a oração não é prescrição, não é remédio, nem é mandamento. É como comida, é privilégio. É prazer. Tem um sabor envolvido. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando se é criança, é melhor colocar o mandamento do que deixar o menino morrer. Concorda comigo? Quando se é criança, é melhor pegar a chinela havaiana, colocar do lado e dizer, se não comer, o chinelo vai... Não é melhor fazer isso do que deixar morrer? Eu vou ser franco com você. Se eu tiver hoje te ameaçar com tranca-rua e 7 flechas, eu vou te ameaçar. Mas você vai sair daqui orando hoje. Não vou não, brincadeira. Não vou ameaçar você jamais. Mas olha para cá. Estou apenas te dizendo isso. Porque Deus não quer nada obrigado. Já ouviram isso? Deus não quer que eu faça as coisas sem querer. E eu não estou com vontade de orar. Lindinho. Então você não quer comer arroz e feijão. E o bife? Eu não estou com vontade. É porque sua mãe não era minha.
Olha para cá. Comida que você come sem querer, nutre também? Sim ou não? Eu não queria esse espinafre. Estou comendo na marra. Isso vai dar uma diarreia em mim, a culpa é sua. Funciona essa ameaça? Não, você pode comer o espinafre na marra que vai dar certo. Vai nutrir você. Quando você ora sem querer, vai ajudar você também. E você sabe qual que é a grande diferença entre meninos e adultos? Meninos fazem quando tem vontade. Tudo, até comer. Pode um negócio desse? Até comer. Adultos não. Eu conheço irmãos que marcam hora no relógio para tomar água. Por quê? Porque ele não lembra. Eu conheço gente que marca a hora para comer, porque tem que comer de 3 em 3 horas, senão dá um piripaco nele. E ele marca a hora. Quando o relógio apita, ele precisa de comer alguma coisa. Presta atenção, não tem nada a ver, nesse caso, com desejo ou com prazer. É só porque sabe que vai fazer bem. Eu vou dizer para você, oração é crucial na sua vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso que os discípulos viram Jesus orando, e eles falaram, Senhor, ensina a gente a orar também aqui. Porque eles viram o poder na vida do Senhor. E oração de fato é um negócio muito poderoso. Porque Deus colocou tudo que está no céu disponível para você na oração. Você pode pedir o que você quiser, diz a palavra de Deus. Todo o suprimento divino está disponível para você na oração. Eu vou dizer para você uma coisa. Não tem nenhum poder do inferno capaz de resistir um homem ou uma mulher que ora. Não existe poder no inferno capaz de resistir um homem ou uma mulher quando ele ora. Quando você ora, potestades, poderes são derrubados diante de você. Coisas espirituais profundas acontecem, mas o principal, o céu é liberado sobre a sua vida. Oração é a chave, oração é o sinal. Essa semana eu estava ministrando, né? Eu tenho uma mentoria que eu faço, e alguém me mandou uma pergunta dizendo, pastor, eu entendi perfeitamente você falando do crente vencedor que vai ser arrebatado, mas eu queria muito saber, me fala uma condição fundamental para ser arrebatado. Jesus falou isso várias vezes. Sabe qual é a condição para você ser arrebatado? Vigiar e e o crente que não ora? Não, Jesus que disse, eu não discuto com Jesus não, amigo. Se ele diz que tem que vigiar, vamos ler isso na Bíblia. Às vezes eu estou falando, você não leu, né? Marcos 13, verso 32, vamos ler? Marcos 13, 32. Mas, a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas, estai de sobreaviso. Estai de sobreaviso. E vigiai e orai. Por quê? Porque não sabeis quando será o tempo. A palavra vigiar já traz implícito a ideia de oração. Entende? Implícita a ideia de oração. Nós temos que vigiar e orar. Isso vai te livrar da tribulação que há de vir sobre toda a terra. E há de vir. E eu quero ser livrado dela. Quantos querem também? Mas para isso, você não tem que... A ordem bíblica não é que você vai ter que ser extraordinário, fazer coisas extraordinárias. Não. É só orar. Orar. É entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar. Quanto tempo? Não importa. Qual que é a posição? De joelho, em pé ou deitado? Não importa. Apenas ore. Entra no seu quarto e ore. Faça isso todos os dias. Ore. Isso é lei. Já virou legalismo. Não, não é. É como eu te disse, é comida. Esse é o mandamento mais fácil de cumprir que existe. Coma. Onde isso pode ser penoso para alguém? Beba. Você está com sede? Beba. Você está com fome? Coma. Esse é o mandamento da nova aliança. Não pode ser penoso. Está de acordo com a sua natureza. Até de acordo com aquilo que você quer. Então é preciso orar. Quando você ora, você é fortalecido. É abençoado.
Lá em Isaías 40, verso 30. Eu vou ler muito a Bíblia com você hoje. Alguém pode dizer amém? Amém. Isaías 40, 30 diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. O que significa esperar no Senhor? Isso aqui é importante quando você lê a Bíblia, definir com clareza as coisas. O que significa esperar no Senhor? Significa orar. Só isso. Esperar no Senhor significa o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor. Uns confiam em políticos, outros em pistolão. Uns confiam na capacidade, na inteligência, na força. Mas eu farei menção do nome do Senhor. Isso é esperar no Senhor. É o Senhor quem vai intervir na minha história. É o Senhor quem vai mudar a circunstância. É o Senhor que vai me habilitar, vai me fortalecer. Eu espero é nele. E como é que eu espero nele? Eu confesso a palavra, mas também entro no meu quarto e oro. Eu ajoelho na beira da minha cama e oro. Ou se você não faz no quarto, faz como eu tenho o meu escritório na minha casa, e lá no meu escritório é o meu santo dos santos. Lá eu oro. Oro. E a Bíblia fala que quando você ora, acontece o que com você? Olha o que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você conhece irmãozinho cansado, esquálido, desfalido? Tem que orar. Eu sei que é um conselho óbvio, mas ele precisa de orar. Ah não, mas orar eu já sei. É assim que eu ouço frequentemente. Fala outra coisa. Eu posso falar muita coisa, mas o principal é orar. Orar é como a comida, ela que vai te fortalecer, renovar suas forças. Diz mais: sobem com asas como águias. O que significa subir com asas como águia? Águias, elas não sobem batendo asa. Elas sobem planando. Na verdade, todas essas aves, né, de rapina, que tem envergadura muito grande, elas têm que planar. Como é que elas fazem isso? Elas têm que pegar uma corrente ascendente. É chique demais para você isso? Não, é o ar quente que sobe. Você já viu em muitos lugares urubus rodeando alguma coisa? Quantos já viram isso? Aí você fala, tem uma carniça lá. Você quase acertou, não é verdade. É porque tem alguma corrente e ar quente. Para eles subirem, como eles têm envergadura grande também, precisa de um ar quente que sobe. As águias também, elas sobem planando. Quem faz elas subir é o próprio vento. Quem é o vento, Jesus disse? É o Espírito. Quando o Espírito sopra na sua oração, você plana, você sobe, você vai para lugares mais elevados. Isso é pelo Espírito de Deus, é a promessa. Renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, lideram e não desistem, pastoreiam e não retrocedem, dirigem louvor e não voltam atrás, lideram célula de criança e não abandonam. Sabe por quê? Porque ora. Só isso. Porque ora. Muitos irmãos me falam, pastor, qual que é o segredo do seu ministério? Muita oração, amigo. Muita oração. Eu não entendo por que tem que orar. Eu também não entendo por que tem que comer certas coisas, mas eu como. Eu não preciso ficar entendendo tudo para fazer o que Deus quer que eu faça. Se Ele me mandou eu orar, eu oro. Eu não entendo tudo sobre oração, porque oração é um assunto enorme, vastíssimo, e que tem muitos mistérios espirituais envolvidos. Mas mesmo que eu não entenda, eu oro, e eu vejo funcionando na minha vida. Naqueles dias que eu estou desanimado, cansado, né, eu pastorei, me parece algo tão pesado, eu apenas entro no meu quarto e eu vou orar. Eu oro meia hora, eu oro uma hora, e eu choro, e choro muito. Choro até assar o canto do olho. Mas você não está na graça, você não crê que é amado. Eu creio. Lá em Hebreus 5 diz que Jesus clamou com forte clamor e lágrimas. O Filho de Deus clamou com forte clamor e lágrimas. Mas tem irmão que nunca chorou em oração por causa de nada. Como é que você espera ver milagres assim? É preciso querer em Deus e não abrir mão e dizer, eu não te largo, eu não te dou descanso e nem vou descansar até que o Senhor manifeste o teu poder aqui. Não sei se é na sua casa, na sua história, nas suas finanças, na sua saúde, eu não sei.
Mas eu posso te garantir com toda a convicção da minha alma, há poder na oração. Quando você ora, algo vai acontecer. E já está acontecendo. O Espírito está se movendo em você. Por isso você caminha e não se cansa, não se fatiga. Eu não vivo fatigado, eu vivo no descanso de Deus. Por que eu vivo no descanso de Deus? Eu aprendi alguma técnica? Sim, aprendi uma técnica. Eu oro. Eu oro. E hoje estou aqui para insistir com você, para que você também ore. Mas pastor, eu tenho enorme dificuldade de ter uma vida de oração. Por quê? Essa é a pergunta que muita gente me faz. Por que a gente tem tanta dificuldade para isso? Deixa eu dizer uma coisa antes de responder essa pergunta para você. Quando eu digo para você, essa é uma das coisas misteriosas sobre oração. E sobre profecia também. Alguém me mandou uma pergunta esses dias, falando, pastor, alguém profetizou e não se cumpriu. O profeta é falso? Veja, é uma pergunta difícil essa. Por quê? Porque profecias também precisam de oração. No final do ano, eu cheguei para os irmãos e disse aqui, e continuo dizendo, que o Espírito Santo tinha me dito, que de uma maneira geral, esse ano vai ser um ano de aceleração. Bênçãos de Deus serão aceleradas. Eu creio nisso. Mas não basta você vir no culto, erguer a mão, dizer que crê, sentar no banco e dizer, vamos ver agora o que vai acontecer. E ficar durante todo o ano dizendo, pastor, você falou que ia acelerar, olha aí, perdi meu emprego. Como é que você explica? Sim, porque eu tenho essas ovelhas também. Está mais para bode do que para ovelha, mas tudo bem, olha para cá. Pastor, você falou que ia acelerar, olha como é que eu estou começando o ano, né? Então, eles acreditam, eles têm uma visão das coisas em que eles mesmos não se envolvem, não participam. Não, você é agente também, para que a profecia se cumpra. A sua atitude de fé é muito importante. Lá em Daniel, capítulo 9, Daniel 9, projeta aí por gentileza, o verso 1. Daniel 9. A Bíblia fala que Deus tinha falado com o profeta Jeremias. E tinha dito para Jeremias quanto tempo iria durar o cativeiro na Babilônia. Olha o que diz. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel profeta também, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. É impressionante. Jeremias, pouco mais do que 30 ou 40 anos depois da morte dele, todo mundo já sabia que o livro de Jeremias era inspirado. Daniel já sabia, era inspirado. Coisa impressionante. E Daniel, lendo Jeremias, entendeu que as assolações de Jerusalém só deveriam durar 70 anos. Ele então foi no calendário, fez as contas, do dia em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor até agora, gente, já tem 70 anos. Ele poderia simplesmente ir embora para casa e falar, acabou o cativeiro, vamos embora. Foi isso que ele fez. Poderia também mandar uma mensagem para todo mundo, aí, vamos celebrar, porque é só 70 anos, acabou. Foi isso que ele fez? Não. Verso 3, o que ele faz? Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar em oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Isso é homem de Deus. Senhor, está escrito no livro que é 70 anos. Nós estamos olhando aqui no calendário, Senhor, inteirou 70 anos. Agora, Senhor, cumpre a tua palavra. Nós te clamamos, cumpre a tua palavra. Libera agora a ordem para reedificar Jerusalém. Essa é a atitude do profeta. Uma vez que ele entendeu a profecia, ele vai orar pelo cumprimento da profecia. Assustado com isso? Eu vou dizer para você, esse ano é um ano de aceleração. O que você vai fazer sobre isso? Você tem que entrar para o seu quarto e dizer, Senhor, é a tua palavra que foi liberada? Eu creio. Eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje comigo, eu não entendo essa circunstância, mas eu creio
que isso vai me jogar lá na frente, vai me acelerar, não sei como, mas Senhor, cumpre, cumpre, cumpre. No outro dia não cumpriu, ora de novo. No outro dia, ora de novo. Na semana que vem, ora de novo. Não descanse, nem dê ao Senhor descanso, até que a promessa dele se cumpra na sua vida. É preciso orar. Os irmãos estão comigo? Eu preciso impressionar você com esse fato. Entende? Nós precisamos orar. Muitas pessoas não valorizam. Por que não valorizam? Por que tem dificuldade? Vou tentar responder agora. Primeira razão, porque muitos não conseguem orar. Porque orar é difícil. Você não esperava essa resposta? Tão óbvia. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Parece fácil. É entrar para o seu quarto. Você não precisa nem de ajoelhar, pode ficar sentado e conversar com Deus. Parece fácil. Mas por que não conseguimos manter isso na constância? Porque não é simples. Quando você ora, você está fazendo a coisa que o diabo mais teme. Então ele vai levantar para te resistir, meu amigo. Você vai sentir coisas, você vai ver coisas. Pessoas vão te gritar de fora. Problemas vão acontecer para te atrapalhar. Você vai sentir indisposição como nunca na vida. Sua mente vai devagar como nunca divagou. Seus pensamentos não vão parar em lugar nenhum. Você vai se sentir desnorteado. Entende? Por quê? Porque o inferno percebeu o que você ia fazer. E eles se levantaram para te resistir. E você sabe, andar contra a ventania, andar contra a correnteza, andar contra qualquer coisa é difícil. Em algum momento parece penoso. Mas é por isso que há recompensa. O Senhor disse que o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quantos querem recompensa aqui? O Senhor promete recompensar quem ora. Veja, você está orando por você está orando por problemas seus, você é o maior interessado, e o Senhor diz, mas vem para cá que eu vou ter uma recompensa para você. Isso é graça, o nome disso, amigo. Você buscou para si, mas Deus vai te dar além do que você buscou. Ele vai te abençoar com o que você quer, e vai te abençoar com algo além que você nem imaginava que tinha, mas está à sua disposição, mas só para aqueles que oram. Lá em Êxodo capítulo 17, no verso 11 em diante, tem a história do povo de Israel que vinha andando pelo deserto, e Amaleque veio e atacou. Amaleque, traiçoeiro. Na Bíblia, Amaleque simboliza a carne. Eu não tenho tempo de te provar isso. Tem muitos teólogos aqui na nossa igreja, e apenas creio no que eu estou te dizendo. Amaleque simboliza a carne. E Amaleque veio de maneira traiçoeira e atacou Israel. Moisés então diz para Josué descer no vale com o exército para lutar contra Amaleque. E Moisés mesmo subiu no monte. E lá no monte, diz a Bíblia, ele erguia a mão. Quando ele erguia a mão, Josué vencia, Israel vencia. Mas a mão dele era pesada. E ele não aguentava segurar muito tempo, ele abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, quem prevalecia? O que simboliza? Vamos ler isso na Bíblia? Olha lá. Verso 11, Êxodo 17, 11, diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Aleluia, olha para cá. Quando você ora, Moisés lá em cima representa oração. Mãos erguidas simbolizam oração. Está me ouvindo? E o que acontece? Quando a mão está erguida em oração, o reino de Deus avança. A vontade de Deus acontece. O propósito de Deus se cumpre. Por quê? Porque tem alguém orando. Não te impressiona o fato que você está aqui hoje porque um dia alguém orou por você? Alguém orou por você. Alguém mencionou o seu nome diante de Deus. E falou, Deus, faz a obra na vida dele ou dela. Por isso você está aqui hoje. Agora, será que tem alguém que Deus quer muito abençoar hoje, mas que está esperando alguém orar por ele?
Será que Deus está esperando alguém se levantar em oração? Deus não vai fazer nada, a menos que haja alguém em concordância. Deus quer salvar, mas você tem que se levantar como Moisés e erguer a mão. E dizer, Senhor, Tu vais salvar na minha casa. Agora, quando você começa a orar, é fácil. Hoje eu estou ouvindo o pastor falando, eu vou chegar em casa, eu vou orar. Estou com vontade de orar já, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa, eu vou orar. Aleluia, faça isso mesmo. Mas você começa a orar pelo João, seu irmão. E você ora pelo João. E o João picareta, parece que piora. Você percebe? Na segunda vez que você vai orar, você já ora com mais dificuldade. Depois de um mês orando pelo João, e o João, você convidou ele para ir para o encontro, ele fez, foi zombar de você. Você está quase orando para ele ir para o inferno já. Você fala, Deus, pesa a mão nesse miserável. Não, não faça isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque a mão vai pesando. Vai ficando difícil de orar. Isso é assim com todos. Todos nós. Todos nós temos dificuldade. Eu sei que tem irmão que diz, eu queria ser como pastor, dedicação exclusiva, né? Que vive só para orar. Se fosse assim, eu conseguiria. Não se engane, não existe isso. Você acha que o diabo dá trégua para mim porque eu sou pastor? Não, ele é pastor, vamos deixar ele quieto, ele está orando. Entendeu? Isso não existe. A resistência é a mesma coisa. É até pior para mim que sou pastor. Não é verdade? Então preste atenção. Há peso. A Bíblia fala que Arão e Hur foram lá sustentar a mão. Arão, ele era o quê? Sacerdote. Hur era um príncipe da tribo de Judá. Você tem aqui sacerdócio e realeza. As duas coisas você precisa lançar a mão quando você vai orar. Você precisa de orar como sacerdote que chora diante do altar. O altar não é esse púlpito não. Que chora diante do Santo dos Santos, no seu espírito, para que Deus salve, para que Deus faça, para que Deus se compadeça das vidas. Esse é o sacerdote. Mas tem hora que você se levanta como Ur e sustenta o outro lado, e você comanda contra as obras do diabo e fala em autoridade. Esses dois momentos existem. Mas também, essa história nos conta a importância de você ter parceiros de oração. Quando tiver difícil de orar, ora com alguém. Chama alguém para orar com você. Tem dia que é difícil orar. Estou falando de mim. Eu sou pastor, tenho experiência. Mas tem dia que eu sento na minha cadeira, eu tenho minha cadeira, onde eu oro de joelho na frente dessa cadeira. E tem dia que eu sento, respiro fundo e fico olhando para o tempo. E eu mesmo penso, o que eu estou fazendo? Estou olhando para nada. E eu respiro de novo e falo, eu tenho que começar a orar. E eu respiro de novo e nada. O que é isso? Oposição, resistência. Eu não fico lá sentado pensando, meu Deus, sou um pecador miserável. Teve um dia que eu falei, vou dar um susto no diabo hoje. Sério. Eu estava assim cansado, desanimado. Falei, vou dar um susto nele. Eu levantei de uma vez e falei, sai miserável. Foi igual desse jeitinho, irmã, que ele fez. Na hora que eu falei, ele pulou na cadeira igual você. Ficou enlouquecido. Ele não esperava que eu fosse orar. Ele achou que já tinha ganhado a batalha. Surpreenda o inferno de vez em quando. Levanta de vez em quando. Eu tenho as minhas técnicas para também voltar a ter vontade de orar. Eu tenho. Vou te contar um segredo meu. Eu faço só comigo, não faço com ninguém. Mas comigo eu faço. No dia que eu não estou com vontade de orar de jeito nenhum, eu fico pensando, gente, minhas filhas são tão lindas. E se elas ficassem doentes? Ai, meu Deus, tem misericórdia. Já comecei a orar. Minha esposa, eu amo tanto a minha esposa. Imagina eu sem ela. Jesus, me ajuda, tem misericórdia. Você percebe? Basta você pensar um pouquinho em perder qualquer bênção. Você quer orar na mesma hora. Fala, me ajuda, me protege, me livra de todo mal, em nome de Jesus. Eu oro agora por mim, meus antepassados, por todo mundo. Olha para... Porque às vezes nós nos esquecemos. Esquecemos das bênçãos. Esquecemos da importância da proteção. Mas quando você ora, coisas acontecem. Segunda razão. Quantos querem aprender? Segunda razão porque temos dificuldade para orar, ou porque a falta de oração é uma coisa que caracteriza a vida da maior parte dos crentes, infelizmente. Mas vai mudar aqui em nome de Jesus.
Aconteceu no Éden. Não vou ler com você conhece a história. A Bíblia fala que Deus vinha ter comunhão com Adão. Lembra disso? Na viração do dia. Que hora que é essa? Tardinha. Melhor horário para orar, na minha opinião. Eu não sei se é porque quando eu era criança, na TV Anguera, não sei se ainda tem hoje eu não vejo televisão, mas tinha a hora do Ângelus. Lembra disso? Ainda tem isso? Antigamente tinha a hora do Ângelus. Aí quando tocava aquela musiquinha, normalmente era uma Ave Maria. Tocava a musiquinha, aí eu lembro na minha casa, minha avó parava imediatamente onde ela estava. Onde ela estava, não importa. Ela parava imediatamente, fazia o sinal da cruz ali, e ela ficava paradinha ali orando, rezando, até acabar. Eu sei, tem um pouco de idolatria envolvida. Mas é bom isso, sabe? Devíamos ter algo parecido assim, para levar os crentes a orar, lembrá-los, para onde você está, 1 minuto, 2 minutos, feche seus olhos, para o seu carro, onde você estiver, 2 minutos. Nós deveríamos fazer uma hora do Ângelus na rádio, hein, Kingonado? Ângelus é anjo em grego, angelos, é hora do anjo. Por que é hora do anjo? Só Deus sabe. Então eu me lembro de vê-la orando nesse horário. Quando eu me converti, eu passei a orar nesse horário. Na minha cabeça era o horário mesmo. Eu creio que é por causa de Gênesis 3 que isso acontece. Deus vinha ter comunhão com Adão todos os dias, até o dia que Adão caiu. No dia que Adão caiu, Deus veio, mas Adão não veio. Deus estava lá, mas Adão não estava. A Bíblia fala que Adão disse para Deus, Deus chama, né? Adão, onde é que você está? E Adão diz, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Antes, Adão orava. Agora Adão se esconde. Está entendendo? De onde é que vem a origem da falta de oração? Por que Adão se esconde? Porque o diabo falou para ele, você está pelado. Quando você encontrar Deus, você é um pervertido, você é um tarado. O que você é? Deus vai acabar com você. E ele então foi tentar se cobrir. Como é que ele vai encontrar com Deus? E aquele que ele tinha comunhão todo dia, agora ele tinha insegurança, medo. Tudo é resultado de crença. Olha para cá. Pensa comigo. Eu tenho um amigo, é só uma ilustração. Pastor Gustavo Henrique é crítico. Tudo que eu faço, ele fala que está errado, que não está legal, não está bom. Ele me critica. Nunca tem uma palavra boa para me dizer. Só condenação, acusação, mostrando minhas falhas. Para piorar, ele me emprestou um dinheiro. E eu não consigo pagar. Aí cada vez que eu vejo o pastor Gustavo, o que é que eu faço? Passo de lado. Entendeu? Se eu tiver em Caldas Novas, então ele apareceu, eu corro. Porque ele vai dizer o quê? Me pagar não paga não, né, miserável? Mas vir para Caldas Novas, você vem. Com qual dinheiro que você vem? Então veja, esse é o tipo de gente que você evita. Estou certo? Por que você evita Deus? Por que você está fugindo da comunhão? Por que você está adiando o momento da oração? Está deixando para depois. Os motivos são os mesmos. Primeiro, você acha que tem dívida. E que ele vai te cobrar quando vocês se encontrarem. Eu tenho uma boa notícia para você. Sua dívida está paga. Não te contaram não? Estou te contando então. Está pago. Está tudo quitado. O filho pagou para você. Mas pode ser que o inimigo te convenceu com condenação, com acusação, de que essa era a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que está aqui para te convencer do pecado. E você então pôs na cabeça que se você for orar, você vai ouvir um sermão de meia hora contando todos os seus pecados. E nós queremos fugir disso. Mas exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Não deixe que pensamentos perversos do mundo, do diabo, tomem a sua mente.
não há condenação para você na presença dele. Quando você chega confiado no sangue, você para Deus nunca cometeu pecado nenhum. Você é totalmente lavado, purificado. Deus tem palavras de encorajamento para você. O máximo que o Senhor faz é perguntar: onde é que você estava? Por que você demorou tanto? Por que você não fica mais tempo? Por que essa pressa toda? O máximo que Ele faz é te perguntar, mas Ele não vai te condenar, porque é seu Pai, Ele quer você perto dEle. Está entendendo o que eu estou dizendo? Será que você tem imagens perversas sobre Deus na sua mente, que o diabo lançou? Vai ser renovado hoje em nome de Jesus. Sua mente é renovada e lavada hoje desses pensamentos. Você vai ser atraído pela oração. Ah, pastor, mas Ele vai me dar tudo que eu quero. Esse é um terceiro motivo. Mas antes de eu falar sobre tudo que você quer, eu vou dizer para você: Deus nunca te dá tudo de uma vez, porque Deus é sábio. Deus é sábio. Ele é exatamente como eu faço com as minhas netinhas. Então, elas adoram chiclete. A mais novinha não pode ainda. As outras adoram chiclete. O que eu faço? Eu compro o chiclete e deixo à vista. Porque elas vêm me pedir. É uma chance da gente conversar. Vovô, eu queria te pedir. Eu falo: vem cá, senta no colo do vovô. Você tem que enrolar um pouco. Não, eu queria um chiclete, mas é só um chiclete que você quer? É, você me dá? Não, vou te dar tudo que você quer, que você pede, imagina. Aí eu dou para ela. Você acha que eu dou a cartela inteira? Eu dou um. Dou um chiclete. E falo para ela: quando você quiser mais, você volta. Aí quando ela volta, eu dou um chiclete para ela. Sabe o que Deus faz com você todo dia? Ele te dá um chiclete. Sabe para quê? Para você voltar depois de novo, para ter comunhão com Ele. É para te lembrar, fala: volta depois, eu tenho mais para te dar. Não vou te dar tudo agora não, mas eu vou te dar, mas você tem que voltar. Você tem que voltar, você precisa orar. Tiago diz o quê? Você não tem porque você não pede. Por que está faltando riqueza na sua vida espiritual e material? Porque você não ora. É só por isso. Você precisa de orar. Eu sei que você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar vai ensinar isso. Lá eles vão te ensinar técnicas para enriquecer. 10 segredos dos empresários mais ricos do planeta. Aqui eu vou te contar que todo que pede recebe. Aqui eu vou te contar que a causa de você não ter é só porque não pediu ainda. O pai está esperando você ir. Eu fico com o meu chiclete lá. Eu não ofereço chiclete para elas. Eu não falo: quem quer chiclete? Não, não faço. Até porque a mãe não gosta. Essas coisas a gente tem que fazer com sabedoria. Não ofereço. Eu apenas deixo ali à vista. Se ela quiser, ela pede. Deus também não está chegando para você e fazendo um menu para você de tudo que você pode ter. Mas Ele deixou tudo à vista. Onde é que está à vista? Toda banda que você anda. Você não tem que ter inveja do carro do vizinho. Deus está te dizendo: pede para mim, eu tenho para te dar também. Você não tem que ter inveja da casa do vizinho. Deus está dizendo: pede para mim, eu tenho uma melhor para você. Deus coloca tudo na sua frente para você poder pedir. Mas alguns entendem errado e ficam com inveja. Não, não tem inveja. Filhos de um pai rico não tem que ter inveja de ninguém. Seu pai é muito rico. E Ele quer te abençoar. A mão dele não está encolhida. Ele quer te abençoar. Quantos dizem amém? Oh Senhor Jesus, como o Senhor é bom. Aleluia. Eu queria ler com você lá em Jó. Meu tempo já acabou. Jó 28, verso 7. Eu vou encerrar falando disso para você. Diz assim: Jó está descrevendo um lugar. Jó está descrevendo um lugar. É um lugar especial, oculto. É um lugar escondido que Deus tem para nós. Simbolicamente, aponta para a oração. Diz assim: essa vereda, a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Jesus disse lá em Mateus 13:
que as aves simbolizam demônios. Simbolicamente são demônios. Aqui está dizendo que essa vereda, as aves de rapina não podem ver. Não podem alcançar você quando você está lá. Os demônios não podem te alcançar. Baixinho, bem baixinho. Os demônios não podem te alcançar quando você está lá. Continue, verso 8. Nunca a pisaram feras majestosas, nem um leão passou por ela. Pedro diz que Satanás, ele é como um leão. Aqui está dizendo que o próprio diabo não tem acesso a você quando você entra neste lugar. Que lugar poderoso é esse? Verso 9. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. É a presença de Deus. É quando você entra em oração. Preste atenção. Muitos irmãos me mandam mensagem perguntando: pastor, o diabo ouve quando a gente ora, o diabo pode não sei o quê. Preste atenção. O diabo não tem esse poder todo que alguns irmãos às vezes acham. O diabo não sabia quem era Jesus. 30 anos o Senhor viveu no meio dele. E o diabo não sabia quem era. Sabe por quê? Porque Jesus estava oculto, escondido no lugar da oração. Mas teve um dia em que o Senhor orou e o céu se abriu. Aí nesse dia o Pai falou. O inimigo ficou sabendo que era o Filho de Deus. Está me entendendo? O diabo não tem poder de ver quando você ora. Quando você ajoelha para orar e você diz: ó Senhor Jesus, o inferno se afasta. A cegueira vem sobre o diabo. O inimigo não pode ver você. Ele não pode alcançar aquele lugar. As aves de rapina não vão chegar naquele lugar. O texto diz que nesse lugar as águas vão brotar. Águas vão sair da pedra. A pedra é Cristo. Esse é o lugar onde rios de água viva vão brotar do seu interior. Mas também é um lugar onde vem a luz do que estava escondido. Deus quer te revelar coisas. Mas se você não ora, não tem revelação. Muitos irmãos leem muito a Bíblia, ótimo. Muitos irmãos ouvem a pregação, isso é excelente. Mas completa a alegria do Senhor orando. Porque quando você ora, luz do céu vem sobre você. É só quando você ora. Se você não ora, não vai ter luz. Lá em Jeremias 33, verso 3, um versículo que muita gente sabe de cor, diz assim: invoca-me e te responderei. 33, 3. Invoca-me e te responderei. O que é invocar? Orar. Clamar. Ora. E eu vou te responder. Vai fazer o quê? Eu vou te anunciar. Vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Mas eu vou trazer a luz para você. Quantos querem aprender coisas em Deus? Coisas grandes, coisas ocultas. Revelações divinas, tremendas. Está tudo disponível para você, mas tem que orar. Se não ora, não tem. Se você pega a Bíblia e lê em oração, meu amigo, coisas acontecem. Eu falo da minha experiência. Mesmo quando eu estou falando de um assunto tão simples quanto esse, que todo mundo sabe, mesmo antes de converter, todo ímpio sabe a respeito de oração. Mas mesmo quando você fala disso, o Senhor te abre os olhos e você vê a oração onde você não via antes. O Senhor quer anunciar coisas grandes. O Senhor quer manifestar coisas grandes. Está me ouvindo? Não tem jeito de você ouvir as coisas do céu se você não ora. E vou dizer mais. Deus não tem como falar com você, ou fica muito restrito, se você não ora. Então a oração é a chave para ouvir e para ser ouvido. Para ter o clamor diante dele. Lá em Provérbios 27, verso 12. Deus falou comigo nesse versículo essa semana. Provérbios 27, 12. Diz assim: o prudente, o sábio, vê o mal e se esconde. Mas o simples
passam adiante e sofrem a pena. O Senhor falou comigo, o simples não é o mais pecador. O simples não é aquele que tem mais brecha, coisa errada na sua vida. Não. O simples é aquele que não esconde. Ele vê o mal e não se esconde. E o Espírito Santo falou comigo, como é que você se esconde? Como é que o sábio se esconde? E o Senhor falou, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. A maneira de se esconder é orando. Olha para cá. Você teve um sonho. Você teve um sonho de algo que poderia acontecer. Filho, Deus está te mostrando o mal. Se você é sábio, esconda-se. Não faz de conta que está tudo bem, não. Vai sofrer consequências. Há um tempo atrás, eu estava andando de carro, junto com a minha filha, e eu tive uma percepção clara no meu espírito, de que o diabo tinha armado para mim um acidente de trânsito. Claramente, claramente. E eu estava andando aqui nessa T3, e sabe o que eu fiz imediatamente? Orei. Falei, Senhor, em nome de Jesus, toda obra maligna. Quando eu oro, eu estou me escondendo. Quando eu cheguei depois do Goiânia Shopping ali, que eu virei, numa rua ali, tinha um caminhão estacionado, e eu estou indo, e uma pessoa na rua aqui, não tinha visão nenhuma, porque o caminhão estava tampando, mas ele resolveu entrar assim mesmo, e entrou bem na minha frente. Na hora, né, eu bati o carro, mas foi algo pequeno, comparativamente, com o que eu sei que poderia ter sido. Porque o Senhor me levou a orar antes. E a pessoa falou, eu não sei o que aconteceu comigo, nunca fiz isso. Era uma senhorinha que dirige com todo cuidado. E ela falou, nunca fiz uma bobagem dessa, me perdoe. Eu falei, não tem que te perdoar. Orei com ela, acabou ainda ouvindo o Evangelho. Quantas vezes você tem visto o mal e não ora? É preciso de orar. Vou contar para você algo. Deus falou comigo. Passei por muitas lutas nos últimos 2, 3 anos. E eu estava orando ao Senhor, porque eu gosto de aprender com tudo. E o Senhor me disse, olha, algumas dessas lutas eu te avisei antes. Eu te avisei. E é verdade. Teve um dia que eu cheguei na reunião dos pastores, e eu falei para eles, Deus falou comigo, que vai, um monte de gente vai me largar. Lembra disso? Deus falou comigo. Mas o Senhor falou, mas você ouviu e não se escondeu. Você ouviu e só esperou acontecer. Era para ter orado. Era para ter orado. Para que a vontade de Deus seja feita e o propósito maligno frustrado. Quantas irmãs têm sentimentos, não é? Sensações de coisas que podem vir a acontecer, acidentes, problemas. O que você tem que fazer nessa hora? Ora! Lá na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, para imediatamente e ore. Ah, mas eu não sei. Querido, você vai aprender fazendo. Você não perde nada em orar. Ore. Porque o simples passa adiante e sofre a consequência. Ore a respeito de tudo. Lá no Salmo 50, verso 15. Salmo 50, verso 15. Invoca-me de novo, ora, no dia da angústia. E o Senhor promete o quê? Eu vou te livrar. Mas e se você não orar no dia da angústia? A promessa vai cumprir? Sim ou não? Presta atenção, é preciso ter humildade. A Bíblia está dizendo, ora no dia da angústia, e eu vou te livrar. Então no dia da angústia, ore, não passe de lado, não deixe que outro ore. Não pensa que outro ore simplesmente. É muito bom pedir oração, mas não impede você de orar, não exime você de orar. Ora, Deus quer fazer coisas grandes entre nós nesses dias. Presta atenção, muitos irmãos aqui vão experimentar, sabe, vão ser lançados em posições elevadas, vão ser colocados repentinamente diante de situações de grande bênção, grande prosperidade. Ouça o que eu estou te dizendo, Deus já tem preparado coisas para você. A promessa é clara, a bênção vai ser acelerada, mas eu tenho que te dizer algo, não vai acontecer automaticamente. Você precisa orar. Você precisa orar.
ore na sua casa, ore no prédio da igreja, ore aos domingos, ore andando no carro, ore em todo lugar. Mas ore ao Senhor. Ele vai te responder. Você vai subir como águia, vai caminhar e não vai se cansar, não vai se fatigar, vai receber a força do céu. Quantos querem isso nesses dias? Fique em pé onde você está. Aleluia. Vamos orar, quebrando toda resistência à oração em nome de Jesus. Amém? Eu sei que não devemos orar sem máscara agora. Se você puder colocar a máscara, eu queria que você orasse com o irmão que está do seu lado. Você não tem que abraçá-lo, a não ser que seja sua esposa ou marido, mas você pode colocar a mão no braço dele, na mão dele, no ombro dele. E nós vamos orar quebrando toda a resistência do diabo que impede uma vida plena de oração. Quantos creem que vai ser quebrado agora? Então ninguém sozinho agora. Ore quem está perto de você. Ore quem está próximo de você. Declare, ele vai orar. Ele vai ser liberado.